Amém. Então vamos lá. Agora cada um terá 2 minutos para suas considerações iniciais. O tema é muito claro e objetivo. Jesus existia com Deus antes da fundação do mundo? Essa é a pergunta. Vamos lá, pastor Ronaldo Vaierá, seu posicionamento. Existia, sim ou não, e qual o seu argumento? Vamos lá, para a gente iniciar aqui. Bom, por que eu vou colocar que Jesus não existia literalmente com o Pai, segundo o relato da pré-existência que ocorre dentro da nossa teologia cristã? Primeiro, o debate aqui, nesse debate, ele não é apenas se Jesus existia antes da criação, mas como nós interpretamos esses textos bíblicos, tá? Com lentes hebraicas ou com categorias filosóficas posteriores. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, mas pensado em hebraico. Dentro de uma cultura profética, simbólica, né? Dentro de uma estrutura funcional. Então a Bíblia, ela não constrói ontologia metafísica. Ela comunica propósito de missão e relação. Quando João, por exemplo, vamos entrar nisso, diz que Jesus tinha glória antes da fundação do mundo, o próprio João define o que é essa glória. E ele diz que é a cruz, a entrega sacrificial, a exaltação messiânica, como está lá em João 12. E essa glória, ela estava decretada no plano eterno de Deus, assim como a salvação foi preparada antes da criação, como dizem algumas passagens, 1 Pedro e Apocalipse. Então, o monoteísmo mesmo bíblico afirma que existe um único Deus verdadeiro, que criou sozinho todas as coisas. E Jesus é o Messias enviado por esse Deus. A perfeita expressão do seu plano, o Logos encarnado. Não um segundo Deus eterno. Então, interpretar a personificação profética como ontologia, ela cria uma tensão teológica desnecessária e afasta as pessoas da simplicidade da fé bíblica. O meu objetivo aqui é retornar ao texto, à cultura hebraica e à coerência do plano do reino de Deus. Ok, então o senhor está dizendo que não é literal essa escrita. Não é literal. Não é literal, Não. tá? E nós vamos saber então como que o senhor define isso e como Ok. que Jesus estava lá. Maravilha. Reverendo pastor Marcelo Hebraísta, qual a sua visão, qual o seu posicionamento? Existia ou não existia antes da fundação do mundo? Muito obrigado, pastor Jonas Abadio. Sim, Jesus sempre existiu. Ele é o Criador, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E a perspectiva aqui não será nem ontológica, nem metafísica, será bíblica. A Bíblia mostra que Jesus existia desde os tempos eternos. E nós temos vários textos que mostram isso na Bíblia, né? Por exemplo, Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para sempre. Então nós defenderemos aqui que sim, Jesus existia, ele é o Criador do universo, ele é o Salvador do mundo, ele é o Rei glorioso que virá. E nós temos várias provas disso, mostraremos, né, aqui no decorrer do debate, se Deus assim nos permitir. Não é, por exemplo, quem pode ser adorado? Deus. Olha o que diz aqui numa breve guisa introdutória aqui desse debate, Mateus capítulo 8 e o verso de número 2, para nós aqui começarmos a defender aqui a nossa tese bíblica. Mateus 8, 2, vamos ler um. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou. Ora, se Jesus não é Deus, como é que ele recebeu a adoração do leproso? E o leproso diz claramente, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então, eu também acredito que o professor Ronaldo crê que só Deus pode ser adorado. E Jesus foi adorado em vários outros textos que nós desenvolveremos no decorrer deste debate. Então vamos lá, cada um já deu o seu posicionamento aqui acerca do tema, se sim ou se não, se Jesus era Deus antes da fundação do mundo. O pastor Ronaldo Vaierá, messiânico aqui, disse que não é literal. Então como é que isso não é literal? Então Jesus ali era apenas uma figura. Então, para iniciar o debate, onde não há uma ordem de fala aqui, vocês vão ter que poder falar, e um pode pedir parte na fala do outro, assim sucessivamente. Quero deixar o primeiro versículo aqui para nós iniciarmos. 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele.
Nesse texto aqui, Paulo está distinguindo claramente entre Deus Pai e Jesus, Senhor, o Messias. Então, o pastor reverendo Marcelo, na verdade, os messiânicos vão defender aqui essa distinção dos dois. É isso mesmo, o pastor Ronaldo vai errar? E por que não é dessa forma distinta o Pai e Jesus como Messias? Por favor, já está aí aberto o debate para vocês. Pode ficar à vontade, pastor Marcelo. Não, eu quero te ouvir. Tá, vamos lá. O que acontece? O pastor Marcelo, ele é hebraísta, nós já conhecemos ele assim, né, pastor? E uma teologia que temos que aprender dentro das escrituras, que eu acho que um pouco falha a teologia ocidental, é o conhecimento chamado de prolepse. Prolepse dentro da academia, como professores, estudamos sobre a palavra prolepse, que tanto no grego quanto no português significa antecedência, ou chamado figura de linguagem hebraísta. É o hebraísmo puro da Bíblia. O que é o hebraísmo? A figura de linguagem, ou pode ser chamada também de figura de linguagem profética, é uma linguagem em Israel comum desde os primórdios da nação hebreia. Ela sempre foi utilizada como um mecanismo de expressões, tanto para falar em tom de crítica, como em tom de exortação, a demonstração, ou seja, ensino, também em relações de aviso. E, normalmente, ela era usada por mestres, rabinos, filósofos, líderes em instruções escolásticas, que, no caso, mestres e professores de escolas em Israel. Então, dentro de cada frase e palavras do personagem ali bíblico, sempre vinha com uma demonstração sobre algo que poderia ser entendido de modo explícito ou implícito, que o ouvinte, o receptor da mensagem, precisava entender e descobrir qual era a real intenção daquele locutor, daquela mensagem, e o que ele queria expor na sua fala. Então, por isso mesmo, um dos grandes mestres influentes nessa linguagem era o próprio Jesus, né, Yeshua, e ele usava muito essa forma figurativa de expressão para fazer críticas, repreensões, exortar, trazer ensinos a todos que estavam ao seu redor. E isso faz sentido tanto nas próprias palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 13, ele diz: por isso falo com vocês por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entende. Lá no verso 14 ele continua: assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, mas de modo nenhum perceberão. Por quê? Porque os seus corações, o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para que não aconteça que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados por mim. Está lá em Mateus. Então isso é exatamente chamado de figura de linguagem profética. É você falar coisas do presente e no futuro, aquilo como se já estivesse ocorrido no passado. Mas isso é uma figura de linguagem, não literalidade. Como, por exemplo, se você pega João, que vamos aqui nesse debate, capítulo 17, versículo 5, quando Jesus diz: glorifica, meu Pai, junto a ti, com aquela mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. A teologia do Ocidente, na visão grega e não hebraísta, ele entende que está falando de uma ontologia, de uma pré-existência literal, mas não é literal. Aquilo é um sentido de figuragem. Então vamos esclarecer aqui. O senhor deu muitos dados aí, muitas coisas, mas vamos traduzir para os nossos ouvintes aqui. Primeira pergunta: Jesus é Deus para o senhor? Não, ele é filho de Deus. Filho de Deus. Pronto. Jesus é autocriado ou ele foi criado? Ele existe por Deus. Ele não é autocriado. Ele não tem uma existência ontológica. Então, Deus Pai o criou? Com certeza. Deus o gerou. Então ele é criado? Gerou. Ele é gerado. Ok. Aí, pastora Marcelo. Bom, eu quero me reportar aqui, professor Ronaldo, justamente esse texto que, com muito respeito, eu não sei de onde o senhor está falando, que a linguagem aqui é figurada. Vamos lá. Não é? Vamos lá. Que glória é essa que Jesus tinha antes da fundação do mundo? Vamos lá. A primeira pergunta é: que glória é essa que Jesus tinha antes da fundação do mundo? Se ele não é Deus, então ele foi o primeiro homem a ser criado? Então eu quero que, por favor, o senhor ele me acabou responda... de dizer, pastor, que Jesus foi criado. Exatamente. Então, se ele é criado, ele não pode ser... Então tem uma contradição aí, né? É isso que eu quero saber. Primeiro, da onde que o Ronaldo tirou esse negócio que a linguagem de João é figurada, viu? Eu acho que uma lei da hermenêutica bíblica é procurar interpretar a Bíblia, primeiro, no seu sentido literal, quando cabe a literalidade. Aqui não estou vendo nada de... figurativo, mirabólico, não é? Estratosférico. Então a primeira pergunta é: que glória é essa que Jesus tinha antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer lá Bereshit Bará, havia espaço? Sim ou não, professor Ronaldo? Bereshit Bará. Antes de Deus dizer lá no princípio que Deus haja,
Havia espaço? O espaço, matéria não existia. Não existia, não. né? Isso. Não. Havia tempo? Não. Não. Havia outra coisa. Tempo, espaço. Havia início de alguma coisa? Não, a iniciação ainda não. Então pronto. Então, com muito respeito, acabou o debate. Se não tinha espaço, se não tinha tempo e se não tinha início, só Deus podia fazer isso. Exatamente. Só Deus. Deus. E Jesus está Exatamente. dizendo que ele está lá antes da fundação do mundo, Então vamos lá. com o Pai, com esta glória. Ok. Então eu quero que você me mostre um texto que Jesus é a primeira criação de Deus. Então vamos lá, eu mostro vários. Então mostra Como eu pra mim. disse aos irmãos, é a interpretação que nós trazemos, ou seja, o pensamento grego dentro do fundamento hebraísta, para se entender isso aí. O senhor quiser colocar o livro aqui em cima para ficar mais ótimo. fácil? Professor, aí só Vamos passa lá. para cá. Isso. Abra aí, se vocês tiverem a Bíblia, vocês que estão seguindo também. Lá em João capítulo 12, João capítulo 12, vamos fazer uma leitura. No versículo 23 e 24. Faz a leitura comigo aí, João 12, 23, 24. E a resposta vai estar: que glória é essa que Jesus está falando dentro da sua figura? Vou ler aqui. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Chegou a hora Chegou a hora de o Filho do Homem Sim. ser glorificado. de ser repete de ser o quê? De ser glorificado. Ok. Em verdade, lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Sim. continuará ele só. Sim. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida perderá, mas quem a odeia a própria Só. vida, Isso. Versículo vida 24. neste mundo a conservará para a vida eterna. Pronto, vamos lá. Jesus disse assim, bem claramente, ele está falando bem claro. Chegou a hora, é chegada a hora de o Filho ser glorificado. Que glória é essa? A glória na visão hebraísta teológica, diferente da visão grega, a palavra doxa, seja no grego, ou a palavra kavod, seja no hebraico, entende de resplendor, de brilho, de existência, pré-existência, de uma difusão de majestade. Só que glória aqui, na língua que Jesus está falando, glorificar é ser morto, é cumprir um plano que Deus já tinha pré-determinado. Por isso que ele falou, chegou a hora de o Filho ser glorificado, chegou a hora do seu Filho ser sacrificado. Por que ele diz isso? Porque os líderes já estavam indo até ele para matá-lo, e os gregos queriam conhecê-lo. E Jesus sabia muito bem que na hora que o gentio quisesse conhecer ao Messias de Israel, era a hora e o momento de ele ser glorificado. A palavra glorificado era de ser sacrificado. Isso... Antes do senhor continuar essa resposta, então para o senhor, Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, ou era diferente? Ele era 100% homem, com atributos da divindade de Deus nele. Porque Então Deus não era 100% Deus também, não. Não, ele não era Deus igual ontologicamente como a pré-existência que se prega, que se ensina que ele era Ok. Deus literal igual Ele tinha a atributos Deus. divinos, Ele tem atributos, mas não com era igual a certeza. Deus. Não há igualdade nenhuma, e isso eu vou ter que Ronaldo, decorrer. me explica. Só vou terminar É aqui o verso rapidinho. 5, que você já Vamos lá. fugiu. Não. Que glória se eu que não é essa? explicar aqui, eu não vou conseguir chegar Tá. no versículo 5. Tá bom, que glória que é essa Vamos que ele lá. tinha antes da fundação Quando do mundo? Jesus diz, chegou a hora do Filho ser glorificado, Hum. o versículo 24 ele já está explicando que glória é essa. A glória seria do quê? Se a semente não morrer, ela fica só. Ele está falando da sua morte. A glória dele seria a sua morte. Por incrível que pareça, a glória dele não é um resplendor ontológico, de uma ontologia de pré-existência, como ele existisse em algum tempo e espaço, atemporal com Deus. Ele está falando dentro da figura de linguagem, que isso é linguagem bíblica, do plano de Deus dentro de dois objetivos. Qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? Trazer o homem de volta à sua perfeição, com os dois objetivos, implantar o seu reino e trazer a eternidade que o homem perdeu desde Adão. E Deus faz isso desde o princípio, é um plano, tanto que Apocalipse 13 diz, o cordeiro é morto desde a fundação do mundo. Isso aqui é literal ou isso aqui é linguagem figurada? Isso é uma linguagem figurada. Ou então, se for literal, então veio o cordeiro morrendo continuamente desde a fundação do mundo, literalmente, aonde? Outra coisa, 1 Pedro 1,20. O Messias foi conhecido Então, mas antes da fundação do mundo. Esse Conhecido por cordeiro, quem? esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quem é? Representação de Jesus. Agora é literal. Representa. Então é literal, era um cordeiro que morria continuamente no tempo e espaço? Não, são imagens que a Bíblia declara. Mas é literal, Mas é sentido quem é esse figurado isso? cordeiro? Não, quem é Jesus? Agora a pergunta é linguagem... Então ele está antes de Deus dizer haja? Não, peraí. Vamos lá. Não responda objetivamente, Ronaldo. Apocalipse 13, 8. Linguagem figurada. O Quem é esse cordeiro que é cordeiro? morto. Isso já dá pra ver nitidamente a linguagem figurada. Quem é esse cordeiro? Morto desde a fundação do mundo. Quem é o cordeiro, Ronaldo? Quem é o cordeiro representa quem? Representa Jesus, não é isso que ele está falando? Agora a pergunta, tá falando que literalmente Jesus morreu antes da fundação do mundo? Aonde ele morreu? Esse cordeiro, Ele foi morto aonde? ele está antes da fundação do mundo? Tá antes, então ele morreu É onde? simples, Antes? você já leu Isaías capítulo 46, que Deus anuncia o fim antes do começo? Isso é
Linguagem figurada. Tudo é figurado para ele agora. A Bíblia Agora é uma figurinha. A Bíblia é uma figurinha. Peraí. Eu não falei que a Bíblia é figurinha. O que é linguagem figurada, pastor? O senhor é hebraísta. Não, me explica para mim. A Bíblia, ela fala É que de uma você está negando a linguagem... divindade de Jesus aqui no debate. Você é um herege. Não estou negando. Se você negar a divindade de Jesus aqui, você é um herege. A Bíblia, o texto bíblico vem antes da tradição patrística. Certo. Se o senhor crê na tradição patrística, eu creio na Bíblia. Não, eu creio na Bíblia, na Bíblia. A Bíblia não dá espaço de literalidade nessas palavras. Não dá. Então fala pra mim. Quem é que determina Então, que dá espaço para literalidade? Apocalipse 13:8. O cordeiro Você? é morto desde a fundação. Ah. Cadê esse cordeiro literal? Ele foi morto em que tempo e espaço antes da fundação do mundo? Literalmente, mas, é literal. mas Onde foi? o senhor disse Onde que foi? antes Que ele da morreu? fundação do mundo não tinha tempo, não tinha espaço. Que Deus cria todas as coisas. Porque Deus, ele tá fora do tempo, sim ou não? Ele Sim, criou ele pra é nós. atemporal, exatamente. Então, se ele não é medido por tempo e Deus. espaço, Sim. essa frase, ele foi morto antes da fundação do mundo, é uma figura de linguagem no que o senhor está dizendo, Sim. porque ele está fora do tempo. Fora do tempo. Então, Deus é um eterno presente. Então, é como se ele estivesse ali no momento. Uma figura de linguagem para falar dos planos redentivos, ou chamado de plano de redenção de Mas eu Deus. queria que o senhor conciliasse para mim, que o senhor associou glória com morte. Sim. No texto que o Tá senhor na leu. resposta do versículo Mas 24. o senhor abriu o debate falando de outro texto. Que Jesus falando da glória que ele tinha. Sim, João Então, 17:5. como que essa glória que ele tinha é morte? Olha o sentido que ele diz. Por isso que ele lá no versículo 24, quando ele fala... Porque assim, se a glória é igual à morte, como que lá atrás ele já estava morto? É a mesma figura de linguagem que o senhor está dizendo aí. Ele não estava morto. Essa é a figura de linguagem. O Senhor coloca um plano chamado plano determinado. É um plano que já estava determinado antes da fundação do mundo. Deus, isso aqui é uma prova da onisciência de Deus. Como Deus é onisciente e sabe que o homem pecaria, Deus ele não vai fazer o bolo depois da festa. Ele prepara todos os ingredientes do bolo antes da festa. Deus, sabendo que o homem ia pecar pela sua onisciência, o Senhor já prepara de antemão esse sacrifício. Cria Jesus. Não é criação. Ele prepara de antemão... Mas o senhor afirmou que Jesus foi criado. O antídoto para o perdão do pecado. Então, o que acontece? Quando Jesus falou, chegou a hora do filho ser glorificado, chegou a hora da sua morte. Então, versículo 24, ele diz, se a semente não morrer, ele já está Chegou a dizendo. hora da manifestação do plano de salvação. Sim, que era ele morrer na cruz para onde Jesus foi criado aí? Onde Jesus foi criado? Porque o senhor afirmou, eu fiz a pergunta e o senhor disse que Jesus foi criado. Jesus foi gerado desde o momento que ele veio no ventre de Maria. Não, eu tô falando que era o projeto antes. do Eterno. Então o senhor Mas acredita que antes que ele não tinha uma pré-existência entendi. ontológica. Então a visão do senhor é que Deus é o único Jesus existente. passa a existir no momento que ele nasce em Maria. É isso que o senhor está defendendo? Sim. Agora, isso. Agora o plano de pré-existência ontológica que é pregada, isso não é literal. Tá. Então, pastor Marcelo, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque ele está defendendo que a existência de Jesus, ela ficou pleonasmo. Ela vem a partir da fecundação do Espírito Santo em Maria. Sobre Maria. Então, antes disso, Jesus não existia. Sim. É bem difícil isso que o Ronaldo está defendendo aqui, porque uma é a glória da missão que o Pai incumbiu o Filho de fazer. Quando Jesus diz glorifica-me... Para o senhor, glória não é morte. Não, a glória que Jesus fala ali, eu não estou em desacordo. Ele veio cumprir isso, ele veio morrer em nosso lugar. Sim. Agora, o Cordeiro foi morto desde aonde? Desde a eternidade. Agora, se revelou quando Jesus se manifestou. Em que lugar da eternidade ele foi morto? É isso que eu quero entender. Meu Deus do céu. Porque isso é literal? Pastor Ronaldo, você não me respondeu a glória que Jesus tinha. Eu fui interrompido, por isso que eu não respondi. Então tá bom, depois eu vou voltar a palavra também ao senhor. Tá bom. Para o senhor explicar. Tá. Ainda em João 17, que o senhor correu com muito respeito, no verso 24, Jesus diz, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque tens me amado antes da fundação do mundo. Ora, que amor é esse que existia antes da fundação do mundo? Então a Bíblia é clara quando mostra que Jesus é Deus. É que ele disse aqui também que Jesus não é Deus, Jesus tem atributos divinos. Então, sim, com certeza tem. Mas é um caminho perigoso, Por exemplo, ele vai defender aqui que Jesus foi o primeiro a ser criado, não é? Então, agora ele disse que ele foi criado em Maria. Ele não foi o primeiro, ele já teve bastante antes dele. Ele é o principal. O primeiro aí está no hebraico, Quem é o primeiro homem a ser criado? Primeiro foi Ronaldo? Adão. Agora, Deus traz a primazia, o principal da criação. Ali é o primogênito da criação, quer dizer, o principal de todas, que seria Yeshua. E como que o senhor explica esses atributos divinos sobre Jesus?
Simples. Portanto, que Paulo vai falar isso em Colossenses, vai explicar em Filipenses. Toda a plenitude da glória de Deus que estava sobre ele, tanto que lá nele habita a plenitude da divindade. Ele não é a divindade. Olha só, isso é importante. Nele Aqui habita a plenitude da divindade. Ouvinte, Então, presta atenção, ouvinte. Aqui é um ponto crucial da visão aqui, que o senhor está dizendo que Jesus, nele habita a divindade, habita, mas ele não é a divindade. Na gramática O senhor acredita original. nisso, pastor Marcelo? Bom, é só entender o contexto em que Vamos Paulo entender o está contexto. escrevendo na Vamos carta lá. aos Colossenses. Vamos lá. Qual é o contexto da carta aos Colossenses? É defender que Cristo é superior a tudo e a Sim, todos. com certeza. Tá certo? Tá. Nós temos uma heresia chamada heresia colossense, que misturava elementos gnósticos e elementos do judaísmo, os éons. E esses éons iam vindo, até que chegou em Cristo. Aí Paulo acaba com isso. Porque a carta de Paulo aos Colossenses tem que ser lida no seu contexto em que foi escrito. Sim. Olha o que Paulo diz aqui em Colossenses. Vamos abrir aqui a carta de Paulo aos Colossenses e entender o que Paulo está querendo nos falar. Olha aqui, verso de número 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora a gente não pode parar aqui. Olha o 16. Isso contradiz o que ele diz, que ele diz que não é o primogênito. Exatamente, peraí. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo. Ora, se ele é criatura, como é que nele foram criadas todas as coisas, meu Deus do céu? E céu? João 1, né? Como é que fica João 1 na explicação? Não, deixa eu continuar. Sim, nós vamos... Quer coisas visíveis, quer invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, ou seja, ele é a causa da criação. Ele estava lá. E não somente isso, para ele foram criadas todas as coisas. 17, eu queria que o Ronaldo me explicasse. Sim. Ele é antes de todas as coisas. Então ele não pode ser criatura. Se ele é antes de todas as coisas... Ele não foi criado. Ele não foi criado. Se ele é antes de todas as coisas, ele é o Senhor do universo. Se tudo foi criado por ele, para ele e nele, é óbvio que Jesus não pode ser uma criação de Deus. É óbvio que Jesus não pode ser uma segunda ideia de Deus. Jesus é Deus. E esse texto aqui é muito claro. Se ele é antes de todas as coisas, como é que explica isso? Como que ele surge só em Maria, né? Exatamente. Por favor, pastor... Como é que explica isso? Vamos lá. Depois a gente volta em João 17, que eu tenho que responder, né? Por favor. Não, então pode seguir isso. A ordem que o senhor está... Porque se depois eu não responder agora, aí eu posso falar, você fugiu. Então eu tenho que responder. Responde pra mim, porque é tá pouco bom. tempo pra gente responder, então vamos ter esse tempo. Eu não vou te interpelar agora. Não, fique em paz. Pode interpelar, pastor. Sem problema. Eu gosto do pastor Marcelo, que é uma benção. Eu gosto da interpelação dele. Vamos lá. O que acontece? Como eu disse, nós temos a teologia da figura de linguagem profética, o chamado de perfeito profético. A Bíblia, ela fala de uma figura de linguagem massiva, é massiva, tá? Ela não é como chamamos de rapax legomeno, uma vez só que fala só uma única exclusivamente. Toda a Bíblia é massivamente falada em língua figurativa profética. Se eu não entender esse linguajar da leitura bíblica do hebraísmo puro, eu vou colocar um entendimento da ontologia grega. Quando aqui ele coloca Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 17, para falar que nele habita corporalmente a plenitude e ele é antes de todas as coisas, Paulo está falando da nova criação ou da autoridade messiânica? Paulo está falando da criação cosmológica do universo ou está falando sobre soberania de tronos, governos, potestades e principados, como está escrito lá? Vamos lá para entender aqui a linguagem. O argumento que o pastor Marcelo diz é: Jesus criou literalmente o universo. Ele é o criador, não é isso? Exato. Tá. A resposta, no contexto, Paulo está falando da nova criação. O que é essa nova criação? Linguagem política e não da cosmologia. Tanto aqui, olha aqui, a autoridade messiânica. Onde tem política aí, Ronaldo? Vamos ler. Olha aqui, olha. Lê comigo. Quer dizer que Paulo está falando Vamos de ler, política, ele não está ler. falando da divindade do Cristo? Ele é a imagem do Deus. Oh, meu Deus Ele do é a céu. imagem do Deus invisível. Certo. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas, ele está falando da cosmologia do universo? Não. Olha o que ele está falando. Não está? Pois nele foi criada todas as coisas nos céus e sobre a terra. Isso ele é está política? falando da terra que já está criada. Nos céus é política, Ronaldo? Presta atenção onde eu vou chegar agora. Ele está dizendo que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Céus e terra aqui já literalmente já está falando daquilo que já foi criado. Então ele está falando dentro dos céus e da terra, essas as coisas. Quais são essas coisas? As visíveis e invisíveis. Sejam tronos,
soberania de reis, sejam soberanos, governantes ou principados. Ele está falando das hierarquias soberanas que existem nos céus e na terra. Ou seja, se no reino celeste existe uma hierarquia soberana, e se no reino terrestre existe uma soberania soberana, quem criou? De hierarquia, Jesus é o supremo dela. Então ele está falando supremo que o quê? Supremo acima de toda autoridade. Supremo Criador, Ronaldo. Não é só ler o versículo mas aqui não posterior. está falando de criação. Vamos, aqui não está falando de criação. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bom, isso, não está falando de versículo criação? 16, Cadê política aí? Ou seja, ele é o principal da criação. Certo. Quem é a criação que ele está falando? Está falando da matéria terra e céu? Está falando da criação dentro dessa terra, nós. Certo. A humanidade e o corpo celeste. Então está dizendo que ele é o principal de toda essa criação. Ele fala primogênito aí. Primogênito quer dizer primeiro, principal. Dentro do... Primeiro seria antes de Adão. Não. Primeiro de principal, porque a palavra protos pode ser primeiro, mas dentro do contexto e no sentido significa também primazia. Isso no hebraico, você está dizendo. No grego. Que significa também ser principal, tá? Tanto que eu ainda não usei nem o grego aqui ainda. Pode que usar. É a análise gramatical. Pode usar. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, invisíveis. E como que o senhor ele concilia? diz, sejam tronos, sejam soberanias, ou seja, governos e potestades. Ele vai dizer que é potestade, o principado, tudo foi criado por meio dele, porque ele é a causa e o motivo, e para ele, para que ele seja o soberano sobre todos. Mas como não o senhor fala concilia, de criação ontológica e como o senhor cosmológica. concilia isso com João 1? Então lê o 17, Ronaldo. Vamos lá. 17. Ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de tudo, ele é o quê? Ele é tudo criatura subsiste. ou é criador? Ele é criador. Isso, ele é criador? Jesus é criador? É? Não. Jesus não é criador. Então vamos... Ele é a forma da criação. Vamos tirar esse texto da Bíblia? Não, porque você interpretou as palavras de Paulo desta maneira, da visão mas é uma grega. literatura simples. Não é Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele é o principal. tudo subsiste. Nele o que é subsiste? Sim. Porque tudo existe por causa dele. Não que ele é o meio que ele fez a criação. Então, Ronaldo, ele é o mas meio se da ele causa. é antes de tudo tinha espaço. Antes de tudo, Paulo está dizendo no sentido figurado. A linguagem dele é figurada. Mas aí fica fácil defender Ele sua não tá- tese, Ronaldo. Então, tudo é figurado na se Bíblia. Jesus existisse, pastor Marcelo... se Não, Jesus ele existe, não existisse. com Ele Deus. existe. Então, se existe uma pré-existência, me explica Isaías 44, 24... Que diz lá? Quando Deus que estava sozinho, levadi no hebraico, ou até mesmo dentro do grego, é sozinho, sinônimo de ontologia inexistente. Só Deus existia. E o Shema? Explica o Shema pra mim. Quando estedi os céus e criei a terra, estava sozinho. Quem estava comigo? Deus ainda faz uma pergunta sarcástica, chamada de pergunta retórica. Se eu criei sozinho, quem estava comigo? Então eu te pergunto com a palavra do próprio Deus que nós cremos. Quem estava com ele se Deus falou que criou sozinho? A Trindade Augusta estava com aonde? ele? Porque isso é posterior, porque se Deus falou que não tinha ninguém com ele. O Shema é posterior? A Isaías? Shema é trindade? Shema A visão de Israel, Moisés- Adonai Errad. Então, a visão Errad de Moisés é único. trindade? Errad é único? Unidade composta se usa para pessoa? Ah, não? Não. Eu provo para você. Já que leu no na Gênesis? gramática, Já leu no Gênesis? em O gramática, homem deixará o seu unidade pai, composta aí é a sua Trindade. mãe, e unir-se-á a sua Não, não. mulher, e ambos tornarão uma só carne, não é unidade escolasticamente, composta? academicamente, não se usa unidade composta para pessoa. Não, Gênesis errou Não então? se usa. Gênesis errou? Moisés tinha mente de trinitariano para falar Não, de não uma tem. trindade. Não, no Errad cabe mais Até do porque que não é um. trindade, né? Para falar da Tá existência bom, de Ronaldo, vamos ser objetivo. No Errad cabe mais do que um, sim ou A não? palavra errade tem uma unidade composta. A palavra tem. Então, Tem. então se cabe mais do que um, é mais do que um ou não? Cabe um quê? Hã? Cabe o quê na unidade composta da errada? Deixará o homem, seu pai. Você disse que não é usado para pessoa, né? Sim. Não. Calma, deixa eu concluir com o Para argumento. divisão de essência da pessoa. Ué. A palavra errada não pode fazer divisão de pessoa. Acabou Ela de faz falar que divisão não pode de ser usado conceito. pra pessoa. Usa o conceito que você vai falar aí do homem, deixar Tá, o pai. Fala aí. deixará o pai, Isso. o homem, seu pai e sua mãe. E se unirá à sua mulher. E se tornarão? Uma só carne. O homem é uma carne com a mulher? E é literal isso? Isso é um Não é? conceito de união. Nada é literal pra ele, gente. Irmão, mas você tá Quando você fazendo uma casou- literalidade de carne. Quando você casou com a sua senhora, sua esposa, você não se fez um com ela? Eu sou um corpo, ela não é aqui, ó. Eu sou eu e ela é ela. Isso aqui se chama conceito de união. Quando o senhor Aí eu casou... uso a unidade composta, união. Pronto, então cabe para um homem e para mulher, não você cabe para o pode Deus usar. eterno. Dentro do conceito de união. Pode usar? Pode, porque Então é uma pronto, unidade acabou. composta. Não. Acabou. Pastor Ele Marcelo, acabou de falar que vamos não lá. pode, mas agora pode. A gente Ora, tem que aprender a fazer gramática, tá? Vamos Então lá. tá bom. A palavra errada, a unidade composta,
ela é usada para falar sobre Por que a conceitos, Bíblia não usou ou Iahide, Ronaldo? formulações. Por que a Bíblia não usou Iahide, que é único, no Sim. sentido de não ter mais um? Usou Errade. Poderia. E por que não usou? Por que Moisés não usou? Por quê? Isso, segundo alguns estudos, segundo Rabino Rashi, Nehmandes, segundo as Não, visões... segundo a Bíblia, não é segundo o Rabino, Segundo não. as visões... Não, se Ah. você tem a visão posterior dos patriarcas, eu posso ter a visão Não, minha dos visão é rabinos. bíblica, eu estou citando a Bíblia. Então, tudo bem. Então, a minha visão sem tirar eles. Essa Tá. unidade que ele usa, ele não Ah. traz como composição. Até porque a unidade composta é um estudo tecnológico que surgiu pouco tempo. E não Estudo tecnológico, eu falo Ronaldo. tecnológico academicamente. Essa língua... Academicamente, sim, academicamente, tecnologia. a palavra unidade composta não existia no tempo de Moisés, tá? Isso surgiu posteriormente, isso aqui eu tenho até no meu livro. Uhum. Nós descobrimos essa unidade composta em ensinos dentro das escolas e da filosofia até grega, que existe uma unidade de composições dentro da palavra. Que desde então, na linguagem de Moisés, dentro da sua época, na sua cultura, não existia essa linguagem de composição da unidade. Isso aí é comprovado, tá? A gente não pode usar um texto de Gênesis com a mente que nós temos hoje do século XXI. Isso não existe. Isso aí é anacronismo. Não tem como. Mas Errade cabe Isso é- mais de um, correto? Sim, Então você está pronto, perfeito. Dentro de um conceito, não de uma divisão de essência. Tá bom. Eu não posso dizer que Jesus é igual a Deus com uma essência pré-existente de pessoas iguais dentro da Errade. Isso não existe. Eu não posso fazer essa Deixa eu composição. interromper você. Então, voltando aqui ao nosso debate agora, João capítulo 1, versículo 1, o 3 e o 4. Vou ler aqui que está de acordo com o que vocês estavam dizendo em Colossenses e João 17. Principalmente aqui para o pastor Ronaldo, viu, pastor Marcelo? Que ele tem que explicar isso aqui, como é que ele concilia essa visão aqui. No princípio Ele vai era o falar que é verbo. figura de linguagem. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ó, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o verbo se fez carne. Olha aqui, aqui tem existência no princípio, distinção pessoal com Deus, natureza divina era Deus e encarnação literal. Como que o senhor concilia isso aqui dizendo que Jesus passou a existir somente em Maria? Como é que o senhor explica isso aí? Tá, vamos lá. Bom, já pulamos então Colossenses. Colossenses Não, tá ligado. aqui. Não, tá ligado com Colossenses. Tá. Tá completamente É porque eu ligado. falei pro pastor que ele falou, então faça análises gramaticais pra Pode gente começar, ver. pode estar ligado, pode Colossenses. começar por Colossenses. Tá bom, então vamos lá. Olha que coisa interessante, vamos chegar aí em João. Um texto básico que é o Colossenses capítulo 1, versículo 17. No grego está, kai autos estin propoto panto, kai tapanta em auto sunesteke, que é a tradução literal. Kai autos, e ele é. Estin é, estin antes, não era. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas nele são mantidas. Ou, na palavra grega, pode ser colocado subsistem. Subsistir é estar mantido. Agora vamos fazer análise gramatical. A palavra, por exemplo, autos, que é um pronome enfático, está falando ele mesmo, ele em pessoa. Ou seja, dá ênfase à centralidade funcional de Cristo, não ontológica em pré-existência. Como eu vou provar isso? Logo em seguida, vem o presente indicativo chamado ele é. O é não era, ele é. Paulo não usa um passado ontológico para falar de uma pré-existência de Jesus. Paulo está usando aqui, isso é gramática grega. Paulo está usando aqui a palavra descrevendo um estado de supremacia funcional de Jesus. Ele descreve um estado atual de supremacia funcional, não origem metafísica. Tanto que, se ele quisesse falar que ele é antes, ele era. O era vai entender que lá no passado ele já existia. Não. Quando a gramática grega diz ele é antes, que ele coloca o presente indicativo, ele está falando de um estado de supremacia funcional. Então, por que ele usa supremacia funcional? Porque ele exatamente está falando que todas as coisas não é a criação. Ele está falando sobre tronos e governos. Por isso que logo em seguida ele vai falar tronos, potestades, governos e principados. Então, o Senhor tem supremacia funcional. Propanto é uma preposição, o pró, tá? Só pulou Antes. os céus e a terra, mas tudo bem, né? O irmão pulou os céus e a Não terra, pulei mas porque ele tudo está bem. falando que tudo foi criado nos céus e na terra. Então ele Ok. está falando que a terra já existe. Tá certo. Então as coisas aí não é os céus e a terra. Porque se então ficaria um analfabetismo. Tudo subsiste entre os céus e a terra, pois ele foi criado sobre céus e terra de novo. Quer dizer, fica um analfabetismo.
Quando ele fala Isso céus... é o que você está dizendo, Ronaldo. Olha aqui, o texto de novo. Vamos lá pro texto de Então, novo. lê. Ele é a imagem do Deus invisível, Certo. o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, Agora ele tá falando dessas coisas foram nos criadas céus todas e na as terra. coisas, Que coisa é essa? ele é criatura? Pois nele... não fala que foi ele. Fala que foi nele. Tá, e o que é Aqui nele, Ronaldo? nele, O que ele que é nele? a forma. Ele é o protótipo para a criação. Ele é O nada, eterno- então? Esse nele é nada? Eu falei que não é nada? Não entendi. Eu vou fazer a Vamos pergunta lá. de novo aqui. O senhor está de Adão para frente. Para matar sua dúvida. Então, O que eu como tô que querendo ele dizer- é o protótipo e ele é só porque ele criado? estava já no pensamento preparado, Mas aí fica- pré-determinado de Deus. A filosofia Para que acabou de vir tudo para a fosse filosofia criado. platônica. Não, No tanto... pensamento de Deus. Não, tanto ele que tá João batendo 1... na ontologia, ele tá batendo na filosofia, tá batendo nesse negócio e acabou de vir para o platonismo. Não, vamos lá. No pensamento de Deus. Oh, meu Deus, Romanos como que- capítulo 4, como que 17 ele é diz o quê? Que Deus chama a existência aquilo que não existe como se existisse. Figura de linguagem, não é? Deus chama a existência... Ué, Não, isso aqui é literal? O Ronaldo, Isso é literal? pro Ronaldo, a Bíblia é uma figura de Então linguagem. vamos lá. 1 Pedro 1,20. Lê pra nós aí, por gentileza. Vamos ver se isso é literal, então. A gente vamos começar a pegar essas passagens. Preciso pegar aqui, então. Lê 1 Pedro 1,20 pra gente aí. Isso é literal, então? A gente tem que ver. Quer dizer que eu já existia antes dos céus e da terra. Vamos lá. Vamos ver o que 1 Pedro fala aí. 20. Capítulo 1, versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Conhecido antes da fundação do mundo. A palavra no grego conhecido é alguém conhecido por alguém. Que alguém que estava no céu, no tempo atemporal, que conheceu antes da fundação do mundo Jesus, antes de ser revelado. Isso é literal? Isso é sentido de figura de linguagem, falando do plano pré-determinado de Deus, Mas, que ó, traria a criação, aquilo que Deus já pré-determinou. Explica um pouquinho. João, capítulo 1, quando ele está olhando o Messias vindo, ele vai fazer uma poesia sobre esse homem. João 1 é altamente poético, eu tenho prova até de documentos disso aqui. As maiores classes de mestres e doutores e teólogos no mundo fala que o sistema de João 1 é altamente poético e não literalmente narrando uma história de existência ontológica. Ele está fazendo uma poesia de Jesus. Então, mas é isso que o senhor está defendendo? que- É uma visão assim completamente Tanto- contrária ao cristianismo. É contrária à visão posterior teológica dos pais. Não, os pais da igreja Porque diziam a linguagem bíblica, o hebraísmo bíblico, é diferente da visão grega. A visão grega traz ontologias, existências de outros com Deus, manifestações. Não, a Bíblia traz linguagens de planos determinados de Deus, como por exemplo, se você pega Efésios 1:4, diz: fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas nós não existíamos literalmente. Isso é figura de linguagem profética. Está dizendo que Deus já tinha planejado a eleição dos seus escolhidos, da qual aqueles que aceitassem Yeshua futuramente, e seguissem a sua lei para que pudesse implantar o reino de Deus e receber a eternidade. Então, Efésios Pelo menos aí a 1:4, gente concorda, o senhor tá meio arminiano aí. eu não conheço, não Tô sou... brincando, tô fazendo uma brincadeira Então, com o senhor. Efésios Pastor 1:4, você vê Marcelo, aqui, né? Fala, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas nós existíamos antes da Pastor fundação Marcelo, do nós mundo? precisamos aí que o senhor fale aí sobre o Colossenses e sobre o João 1 aí. Como é que Não. ele tá colocando aqui que Jesus passa a existir a partir de Maria e esse protótipo A era qual o menos... Eterno cria, né? apenas era um protótipo na mente de Deus e aí que Ronaldo veio se vai materializar depois. Por favor. Ronaldo é irmão de Ário. Ário. Não é? Bom, Pastor. é inegável, Ronaldo. E principalmente você que é um gramático, Sim. não é, do grego. E olha que eu não terminei Colossenses. Quando o texto diz aqui, não é? En arre, en rologos, kai rologos, en ton prostonteon. Prostonteon aqui, Ronaldo, é face a face com Deus. Literalmente, é face a face com Deus. E depois, kai teos en rologos. En aqui era. Esse camarada, com muito respeito, que está face a face com Deus, ele era Deus, ele era a palavra. João 1, o senhor tá falando. João, no grego. Aqui não diz aqui diz en. E ele que é gramático grego sabe E aí, que pastor Ronaldo? era Eu Deus. gostaria que ele me explicasse na Era gramática a palavra. essa face a face do próston. Exatamente, que ele aqui Fala, fala... estava é face a face Aqui dentro do é grego? Onde que prostonteon. você acha a literalidade É. da gramática de prós como face a face? Explica pra mim, Prostonteon, por a gentileza. ideia de grandes eruditos, a ideia sim, é de face sim. a Uma face com ideologia. Deus. não é? Sim, uma ideologia. A gente precisa interpretar a Bíblia. Não, né? sim, sim. Interpretar a Bíblia. Sim. E esse ser que estava face a face com Deus, ele era Deus. Ele Está não no foi- passado. Exatamente. E aí, pastor Ele Ronaldo? não foi criado para ser igual a Deus. Ele não foi criado para ser igual a Deus. Ele
era Deus. Então, em João 1 tem teologia profunda. Nós temos a personalidade do verbo, nós temos a deidade do verbo e nós temos a eternidade do verbo. Porque aqui, em princípio, esse princípio não pode ser datado. Nós temos a palavra princípio 3 vezes na Bíblia. Em João 1:1, en arche. Nós temos em Gênesis 1:1, no princípio. E nós temos em Marcos 1:1, princípio do Evangelho. Olha como a gente tem que tomar cuidado em interpretar a Bíblia. Embora a palavra princípio pareça ser a mesma, ela tem conotações diferentes. No princípio criou Deus. É quando nós nos movemos da eternidade e entramos no tempo, né? Tanto que os teólogos dizem que a primeira criação de Deus é o tempo. Agora aqui, en arche, esse princípio aqui está falando da eternidade. Esse princípio aqui não pode ser datado em AC, antes de Cristo, ou depois de Cristo. E João está dando aqui um show. Ele está dizendo que esse Logos é eterno, que esse Logos estava frente a frente com Deus e que esse Logos era Deus. Agora, você sabe por que ele usou a palavra Logos e não usou filho? Por causa do Heráclito. Por que ele não fala filho? Por que ele não coloca a palavra filho estava com Deus e o filho era Deus? Por que ele coloca a palavra Logos? Não tem nenhum Exatamente, problema. porque usa a palavra Logos do Heráclito. Sim. E coloca aí para nós a gramática, o significado da palavra Logos. Eu não vou precisar nem ler, porque isso eu tenho na mente. Não é só palavra. Sim. A palavra Logos, na mente, depois você pode ver aí no dicionário. A palavra Logos significa razão, pensamento. Essa é a palavra dentro até da gramática grega de Heráclito, que foi lá Mas é 500 por anos de causa da Cristo. filosofia grega. Ok, beleza. Então Ok? vamos usar a filosofia que João está usando. Vai Ele usar está fazendo agora? uma filosofia poética e não literal. Por isso Agora ele que, quer usar. olha só, Logos Ele é inteligente. significa razão. Quando favorece ele, ele Não, usa. eu gosto Quando de não favorecer favorece, a leitura bíblica. é a interpretação da linguagem. Não. Vamos lá, pastor. Olha só. Logos significa pensamento, Concordo. razão, Palavra, palavra, ação, isso, movimento. maravilha. Não se fala de essência de pessoa ontológica. Então, se João E está o final falando, era Deus, não fala? No princípio era o verbo. Ele está fazendo uma poesia. No Poesia? princípio era o verbo. E era Deus, é poesia? Olha lá, os estudiosos reconhecem que quase universalmente, João 1, do versículo 1 a 18, são chamados de prólogo do Evangelho de João. Isso. É escrito em um estilo altamente poético, Certo. solene e teologicamente carregado de poesia. Certo. Há até mesmo evidências de que João emprega uma estrutura paralelística e quiástica, como nos Salmos ou em Provérbios, refletindo elementos da poesia hebraica. Por isso que eu falo, não posso pensar, eu não posso interpretar e explicar a Bíblia com pensamentos gregos. Característica poética do texto. Vou provar. Características poéticas do texto. Repetição de frases. Por exemplo, no princípio, ele repete quantas vezes? Mais de 2 vezes. Era, mais de 2 vezes. A vida, mais de 2 vezes. A luz, mais de 2 vezes. Paralelismo entre frases. Por exemplo, e o Logos era Deus. E o Logos estava com Deus. Isso é poético. E o Logos era Deus. E o Logos estava com Deus. E o que é a Logos palavra era... Logos? O que é a palavra Logos? Ele não está falando de Jesus a existência ontológica. Ele está falando de Logos, ou seja, a palavra, a razão, o pensamento de Deus. Olha só. Vamos na palavra. Logos, não é? Pensamento. Vamos colocar a palavra Agora você razão. fugiu do verbo era agora? Deixa eu... Não. É poesia Olha aí lá. também? No princípio era o Logos, ou seja, no princípio é a razão. No princípio é a palavra. No princípio era o pensamento. E o pensamento estava com Deus. E o pensamento era Deus, óbvio. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. E dentro da sua palavra e da sua força de vontade soberana e de escolha autodeliberativa, ele já tinha todo o planejamento de criar os céus, a terra, a humanidade e o filho que herdaria tudo que é dele. Mas não está dizendo de uma ontologia literal de uma existência com Deus. Agora é figura de linguagem. Não é figura de linguagem. Não, isso aqui é chamado de Ronaldo. linguagem poética. Não falei, agora já não é figura de linguagem, isso aqui é linguagem poética. Então, Romanos Por 9:5. isso que isso faz tanto sentido, e eu vou dentro da Bíblia monoteísta, faz tanto sentido... Ô, Jonas, só ele vai falar? Não, vou terminar só aqui agora. Faz tanto sentido quando Isaías 44, 24, leia pra mim, diz: criei o céu e quando estendi a terra, quem estava comigo? Pois criei sozinho. Pronto. Aí Gênesis 1, 26. Façamos nascer e tal. Aí logo no versículo seguinte diz: e criou Deus sozinho os céus e a terra e os homens. E aí o senhor nega então a trindade. Mas isso eu nego. Ele está negando a divindade do filho, ele vai negar a trindade também, é lógico. Ele não nega a divindade de Deus, que é Deus único e único. Não, do filho. Eu não nego que Jesus tem a divindade de Deus dele. Exatamente. Então ele não é Deus. Ele não é Deus, é isso aí. Ele é o filho de Deus. Ele tem atributos da divindade. Eu quero. Habita nele. Ele não é a divindade. A pergunta, poderia ser outra pessoa? Quem? Jesus? Jesus poderia ser outra pessoa? Não. Se Deus poderia eleger outra pessoa para dar os atributos. Deus poderia eleger quem ele quisesse, mas ele sabe muito bem que o único que cumpriria
os seus planos ok, de mas redenção poderia. da aliança de Abraão, só foi Jesus e era Mas só poderia. Jesus. Eu queria... Hebreus 1, que alguns atribuem a Paulo. Versículo de número 6. Diz assim: ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos como os ventos, e os seus servos como fogo flamejante. Aqui ele está dizendo que introduz o primogênito no mundo, e os anjos o adoram. Pastor Marcelo abriu o debate falando sobre isso, sobre adoração. O senhor disse que Jesus, ele contém atributos divinos, mas ele foi criado a partir de Maria. Essa é a defesa do senhor. O senhor começou a falar sobre João, Colossenses, João. E aí paramos aqui em João. Como que o senhor faz como é que eu posso dizer? Como o senhor concilia esse João 1 com as visões de João de Apocalipse sobre Jesus? Vamos lá. Você quer conciliar, então? João Porque, assim, a minha crença vamos lá. é que Jesus, O ele Ronaldo não foi criado, vai falar ele que é figura Deus de antes linguagem. e tal. E João do Apocalipse, ele vai falar desse Jesus também pré-existente antes da fundação do mundo. Então, e é o mesmo João de João 1 aí. Então, Sim. como é que o senhor concilia isso aí? Sim. Se você pega Hebreus, tanto essa passagem que você faz a leitura, até Hebreus 5, você vai ver que, para mim, eu não acredito nem que foi Paulo, né? Mas Tudo bem, não. acreditam que Eu Paulo. falei assim, alguns foi, então? atribuem, né? Alguns dizem que foi Clemente, né? Clemente, né? Eu acredito também que seja, mas vamos colocar que foi Paulo aí, tá? Vamos colocar que foi Paulo. Bom, dentro da tradição hebraísta, você vê, por exemplo, o Salmos 2, que era amplamente reconhecido nos ciclos judaicos messiânicos, especialmente antes do século II, que ele traz uma interpretação dos Targums dizendo que o rei, o Messias, seria chamado de filho, ou seja, tu és meu filho e hoje te gerei. Né? Esse texto é... O Midrash, por exemplo, Terrilim, no Salmos 2, fala do rei ungido, que será reconhecido pelas nações. Sim. Rash também, lá no século XI dele, tentando evitar o uso do cristianismo, né? Ele reinterpreta como Davi sendo adotado como filho e no momento de sua unção como rei, mas não como uma geração literal ou eterna. Mas antes de Rash, os rabinos entendiam que os Salmos fala do Messias, e nós sabemos que fala do Messias, que seria exaltado por Deus e reconhecido como seu filho. Há até ecos dessa ideia no Talmud também e nos manuscritos do Mar Morto, tá? Agora um resumo aqui que eu faço comparativo. Por exemplo, a tradição dos apóstolos interpreta, por exemplo, hoje te gerei como ressurreição e entronização messiânica. Isso na visão dos apóstolos. Que o enfoque teológico é Jesus exaltado como filho glorificado. Os pais da igreja já interpretam esse hoje te gerei como geração eterna, ou seja, que ele já pré-existia, mas não entende como alguém que... A pré-existência que ele fala é aquilo de planejamento de Deus. O plano determinado. De novo. Isso, o plano determinado de Deus. Eu acho que essa palavra não contribui muito para sua ideia, porque o senhor mas vai chamado bater... de plano determinado. Tudo ou bem, mas aí o senhor vai usar a filosofia como o senhor estava rebatendo. Então, eu acho que essa palavra protótipo, senhor, ela é negativa na sua visão. Não uso protótipo. Que a palavra protótipo que eu usei aqui é na palavra morfê, do grego, que é forma. Perdão. Então, forma também. Porque Porque se ele tem a forma, também ele foi criado A palavra antes. morfê não significa essência, tá? Não. Significa, na verdade, lá significa status. Então, o que eu estou dizendo é que isso ela depõe contra a sua própria argumentação. Sim. Porque se é uma forma, ela foi criada ou pensada antes. É porque na nossa mente a gente entende forma matéria. Então, mas aí o senhor vai bater na filosofia que o senhor estava rebatendo. Mas quando eu falo forma... Ele é liso. Não. Quando eu falo forma de forma filosófica mesmo, que aí é filosofia mesmo, eu falo de pensamento. Isso, então, mas aí, de alguma forma já nasceu. O pensamento de Deus já... Sim. Jesus vai falar assim, se você pensar numa mulher que não é a sua, você já pecou com ela. Sim. Perfeito, então, mas você consumou em ato material? O pensamento judaico judaico precisa da ação. Para nós não precisa da ação. Sim, isso se chama de figura de linguagem hebraísta, ou hebraísmo puro. Mas já aconteceu. A pornografia hoje é um problemão, porque já aconteceu na sua mente. Perfeito. Então, Romanos 4 diz que Deus chama a existência aquilo que não existe como eu estou dizendo para o senhor que essa sua fala, ela é mais prejudicial à sua defesa do que benéfica. Não, porque se chama figura de linguagem profética. É Deus pré-determinando profeticamente o que já haveria de se manifestar. Não de que já tinha manifestado. Não é porque ele falou que já existe. Obviamente que se Deus falou, vai acontecer, porque Deus ele pode. É óbvio. Mas a isso, mesmo assim, não tem ainda existência. Então não posso falar de uma existência literal. Eu não uso isso. Por exemplo, Jesus é a forma, né? Como diz lá, é a imagem do Deus invisível. Como se ele é a imagem de Deus, a palavra imagem no grego é morfê, não quer dizer essência.
Morfê lá quer dizer status ou função. Como, por exemplo, Adão foi feita a imagem de Deus. Só que Adão não é Deus. Porque ele, a palavra morfê, forma, ali não é essência. É status, função. Ou o significado do último da palavra também, morfê, é aparência. Só que Deus não tem aparência. Se Deus não tem aparência, então essa imagem que Adão tinha de Deus não é aparência. É função igual a de Deus. Qual é a função de Deus? Soberania, poder e controle. Da mesma forma que Adão tinha a soberania de poder, domínio e controle. Então isso se chama imagem. Tá, eu preciso passar para o pastor Marcelo, mas o senhor não ligou o João 1 com o João do Apocalipse. Marcelo, uma palavra para a gente ouvir os nossos ouvintes aqui. Sim, perfeito. O helenista aí cometeu um equívoco aqui. É. Você sabe que a palavra lá para imagem não é morfê, tá, professor Ronaldo? É eikon. Toma cuidado, hein? Você acabou de... Eichon. Você falou aqui que é morfê. Morfê não tem nada a ver com Colossenses 1,15, tá? Eichon? Você tá falando que erro no grego é imagem? Não, tá aqui. Eichon? Você não quer a palavra... Eichon? Abre aí o seu texto grego, Colossenses 1,15. Você tá com o interlinear aí. Vê se aparece morfê aí. Vê se aparece morfê aí, helenista de meia tigela. Vamos, acha aí. Eu sou helenista. Vamos lá. Eu quero que ele mostre pra mim, professor Ronaldo, porque aqui o debate é ao vivo, né? Helenista é ele, né? Eu não me aventuro no grego. Só que ele disse que imagem ali é morfê, não é isso? Eu só queria dizer pra vocês que tem 3 áudios polêmicos ali pra gente ouvir. Não tem problema. Pode colocar. Lê no texto grego aí, porque eu sou fraquíssimo de grego. Não. Lê Colossenses 1,15. Conhece grego, eu já vi só debatendo de grego. Não, eu conheço superficialmente, mas você pode ver que não é morfê aí. Tá, maravilha. Vê aí. Eikon. Qual que é a palavra? Eikon, tonteon, ok. toararton. Peguei o helenista. Não, maravilha. Opa. Peguei o helenista. Olha que benção. Ao vivo no debate. Fala pra nós a linhagem da raiz da palavra Eikon. Acha aí a raiz de Eikon. Não. O debate. Calma, deixa eu argumentar agora. Só você vai falar. Perdão. Ronaldo. Vamos lá. Gosto muito de debater com você, que você é uma pessoa muito simpática. Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Só Deus? Sim. Então vamos ler Marcos capítulo 2. Vamos lá. Eu já sei que eu sou... Vamos lá, Marcos. Ele falou que só Deus pode perdoar pecados, tá bom? Vou fazer uma prolapse. Antecipar o que ele já vai falar. Olha lá. Ele já sabe onde eu vou chegar. Marcos 2, querido pastor Jonas Abadio, agradecendo aqui a audiência. Maravilha. Agradecendo. Tá bombando no YouTube aí, viu? O nosso bispo Samuel Ferreira, nosso nosso bispo aí pra curtir mesmo. Abner Ferreira. Qual versículo, pastor Marcelo? Marcos. Capítulo 2. E o verso... Vamos começar a partir do verso de número 7? Do verso 5. Vamos lá. 2, 5. Só Deus perdoar pecados, ok? Sim, então vamos lá. Olha o que diz Marcos 2,5, pastor Jonas Abadio. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, se só Deus pode perdoar pecados e Jesus perdoou os pecados do paralítico, é um silogismo. O que isso significa, pastor Jonas? Que Jesus é Deus. É Deus, ok. E aí alguns dos escribas, como o do Ronaldo, que está presente aqui, estavam ali assentados. Eu escriba, agora eu virei tudo, né? Você é escriba. Sofer, né? O escriba, o paraste, né? Arrazoavam em seu coração, é o que você está dizendo aqui. Por que ele fala desse modo? Olha a pergunta dos escribas, ô pastor Jonas. É blasfêmia! Você está dizendo aqui para mim, em outras palavras, eu estou contextualizando o texto, sim. que o Marcelo está cometendo uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Sim. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Agora, olha o que Jesus diz. Jesus, percebendo em seu espírito que assim arrazoavam. Por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Jesus está perguntando. Agora o 10 é checkmate. E eu acho que o Ronaldo vai ter que pegar o banquinho e sair de mansinho agora. Eu acho que não, hein? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados. Se só Deus pode perdoar pecados. Jesus perdoa os pecados do paralítico e diz: filho, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus é Deus e perdoou os pecados do paralítico. Perfeito. E agora? Agora? É figura de linguagem? Não, isso é literal. Isso é literal. Então Jesus é Deus? Não. Vou explicar. Eu não vou correr da... A gente não pode correr da gramática. É literal. Ele perdoou, sim. Agora vamos lá. Os apóstolos é Deus? Não, nunca foram. João capítulo 20, versículo 23, por gentileza. Vamos lá.
João Mas já fugiu do texto aqui? Não, vou te responder. 20. Então responde primeiro Vou aqui, te depois nós responder. vamos trabalhar Jesus tem João essa 20. autoridade mesmo para saber que o filho tem autoridade. Ele recebeu essa autoridade. Tanto que ele diz, eu não faço nada de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz todas as coisas. 23. Se não fosse por ele, ele não fazia nada. Então vamos lá. João 20, Olha aí, 23. recebe Eu sei aí. onde ele vai. Se perdoarem eu os sei. pecados de alguém, Sim. estarão perdoados. Sim. Se não perdoarem, Não está estarão perdoado. perdoados. Quem era que tinha esse poder de perdoar pecados aí? Quem é? Os discípulos apóstolos? Eles é Deus? Não. Perfeito. Assim como Jesus recebeu autoridade para perdoar todos os pecados, os apóstolos receberam a mesma autoridade. E mais, sem formulação de perdoe em nome Vamos lá, de vamos lá, Jesus. vamos lá. Jesus Então, não peraí, usa peraí. uma formulação. Vamos com calma, vamos com calma. Não, vamos lá, calma um minutinho. Você tá muito alterado. Não, eu vou dentro dessa fala calma. do senhor, porque Vamos os lá. ouvintes estão ouvindo ali, o senhor pode abrir um precedente gigantesco aqui. Sim, É. vamos lá. Então, para que a gente ora para Deus perdoar? Fazemos as nossas orações. Não, se eu posso, ô pastor Marcelo, Mas quem é perdoa que os meus traz aqui? pecados aqui. Perdoei. Perdoei a sua heresia aqui também Não, agora, heresia? entendeu? É lógico Qual que é? é. Jesus é herético. Qual Não, a você que tá falando que finalidade? ele é. Jesus deu autoridade aos apóstolos para Sim. perdoarem, sem usar formulação nenhuma. Ó, Sim. você está perdoado Sim. em nome de Jesus. Não, pecados. Então, qual a Pecados, finalidade? pecados. Não, então, a pergunta é, se o senhor está dizendo que só Deus pode perdoar pecados, e aí o senhor está dizendo que Jesus E como é deu que Deus autoridade. perdoa? Não, Deus deu autoridade aos apóstolos. Isso. Sua argumentação. Então, qual a finalidade de orar para Deus pedindo perdão de pecados, sendo que eu posso pedir para alguém? Qual é a finalidade de orar Sim. o Pai Nosso? Agora, qual é a finalidade de orar o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para que a gente vai orar? Porque eu vou orar para Deus perdoar se eu posso se Deus é perguntar um para alguém? espírito que você só pode orar para ele e já receber um perdão dele ali, para quem em físico, em matéria, eu precisava de alguém para vir falar, você está perdoado. Não precisava então, correto? Você fez uma Não precisava. hermenêutica cambalhota. Não, Você vamos lá. saltou, ele saltou de vamos lá, Marcos responde 2 a minha pergunta. para João capítulo 20. Se eu oro ao Pai para que ele Tá. me perdoe diretamente, Então, então eu não preciso de alguém fisicamente vir dizer que eu estou perdoado, correto ou não? Ok. É isso? Ó, então, é esse o ponto. Então, os dois concordam que só quem perdoa pecado é É Deus? Deus, porque Beleza, e ele então, usa ponto os pacífico. seus para conceder esse perdão. Mesmo que você faça a oração, Então, o Senhor enviará, como no caso de Paulo? então tá. Então, vamos lá, vamos com calma. Só Deus perdoa. Sim, E aí Deus concede uma autoridade para alguém ser o porta-voz. porta-voz desse perdão. Então pode ter vários mediadores. Desde que Jesus conceda a autoridade Então que estão em Cristo. a teologia que é católica Jesus. está correta? Qual que é a teologia? Que Não, ele que eu diz que posso- nós, como servos de Não, Deus, que eu tenho vários em Cristo santos temos e poder de perdoar pecados. eu tenho vários mediadores. É o que João capítulo 20, 23 nos... Então o senhor acredita em vários mediadores Nós somos mediadores em Cristo aqui. de perdão de pecados para perdoar salvação. Pra Eu- sal- Perdão Vamos para eu ser salvo, eu vou precisar ser O pecado perdoado. é a transgressão da lei. Virou católico agora, Se- Ronaldo? Não é catolicismo, aqui é Bíblia, né? que é Não, catolicismo. porque Se o assim, eu tô- catolicismo acertou nisso, maravilha. Porque tem muita coisa Dizer que que eles tem erram. outros mediadores, Agora, Ronaldo? Como é que explica Timóteo Jesus 2, disse, 4 e 5? eu vou, mas Jesus Que é o não único deixou mediador a entre nós. Deus e os homens? Deus não deixou nós, Jesus não deixou nós para fazer a sua obra. Sim. E a obra Não. dele não requer também os perdões Pastor de trazer Ronaldo, aqueles nós que estamos necessitam falando do perdão. aqui Mas o de nosso perdão de pecado não e é salvação. expiação, pastor Sim, Ronaldo. isso eu concordo. Tanto- Agora aqui Sim, Jesus expiou aí o pecado. é onde eu vou responder. Ah, então a é diferente. fonte do perdão é Deus. Pronto. Deus é a fonte. E Jesus fez Quem isso. perdoa é ele. Isso. Mas quem leva a mediação de trazer ou levar ou reter esse perdão aqui somos nós. Então por que o senhor não é católico? Mas para que eu preciso ser católico? Porque os católicos têm essa teologia. Se É, eles confessando ao acertaram Papa. isso... Então, aí que tá. O confessionamento deles tem uma analogia Não, deles. é esse texto base que ele deles. usa como texto base. Isso. Se alguém chega no pastor Marcelo, Ah. no pastor Ronaldo, no pastor Jonas, e diz, olha, pastor, eu passei isso, eu queria ser Então, perdoado por por Deus. exemplo, olha aqui, ô, Deus vai Ronaldo. perdoá-lo? Ronaldo, Deus vai, porque perdoou quem perdoa a é pessoa. Deus, ele é a Ó, fonte. Eu confesso Mas um quem- pecado grotesco ao Senhor. Por Sim, exemplo, eu sim. confesso um pecado de... assassinato. Assassinato. Sim, sim. Deus me perdoou, ok? Deus me perdoou. Eu chego ao Senhor e o Senhor retém. Eu vou ser perdoado? Como que o senhor sabe que Deus te perdoa? Ó, se confessarmos, se andarmos na luz como na luz o seu Filho está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Sim. o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para que Só que eu chego a você, que é o Pode falar. sacerdote, Ok. é o ministro, O e diz mediador. assim, o mediador, mediador. e você diz assim, Marcelo, esse pecado aqui eu vou reter. E agora, você não me perdoa, eu não sou perdoado? Se ele retendo, se ele é a autoridade da Isso. mediação, Ah. ele reteu o seu pecado, o que Isso. Jesus disse? Se será retido.
Não é o que Jesus disse? Vamos lá. Ei, Ronaldo, olha lá. Ronaldo, Eu não estou você vai defendendo confundir o catolicismo. Ronaldo. Não estou defendendo o catolicismo. Deixa eu volta pra mim aqui, ó. Volta pra mim aqui. Não, aperta ele agora. Agora tem que apertar mas olha só, ele. Não é só isso aqui. possível, Olha não só. é possível. Jesus diz. O Ronaldo bem tá claro. louco Não, agora. calma. Com essa cabeleira implantada dele. Eu acho que tem vários debates aqui, viu, Nani? Vamos lá. Tem vários debates que surgiram aqui no meio do caminho. Só para encerrar isso aqui. Rapidinho. O capítulo 20. Jesus, ele deu essa autoridade bem clara. Deu, tá? Bem clara. Tá? Então, Deus, Ele o tá Senhor dizendo, do universo, me perdoa. Eu chego a Mas você, como você sabe que ele me perdoou? retém e Porque eu o não sou mediador perdoado. daquele Deus veio até você e você recebeu aquele perdão através daquele mediador. Ou Deus apareceu pra você pra falar você tá perdoado. Tá. Não É tem interior, como. né? Isso é então, interior, Então, não é tem uma questão... como. Porque, É uma questão de Ele interior. falou que retém o meu pecado, pastor Júlio. Pastor Marcelo, desculpe. Dessa concepção, cadeieiros, filhos de crente cristão, tá cheio na cadeia. 90% acredita nisso. Qual? E por isso que continuam cometendo crimes. Qual? Porque eles acham que comete crime e fala, eu chorei aqui, pedi perdão e Deus perdoou. Perdoou, voltou a cometer de novo. 90% dentro da estatística são filhos de crente cristão Não, dentro de tudo uma bem, cadeia. Ronaldo, é a maioria massiva dentro da religião. mas desses por causa aí- dessas má interpretações. Eu não estou dizendo que se Deus te perdoa, o homem que vai lá, não, você não... Quem é o homem para falar isso? Você falou aqui, não. Ronaldo, O que eu estou retém o meu dizendo, pecado. Jesus disse. Eu fiquei com medo Receba agora. o Espírito de Deus. Então você já tem o Espírito Santo. A habilidade Certo. do poder agora de implantar o reino e de Ok. ser agora o mediante. Ou seja, você Tudo bem. é o espelho de Cristo agora aqui na Terra. Ok, Ele não está certo. aqui. Ele disse, se algum de vocês perdoarem os pecados, então ele está falando de qualquer pessoa, não está falando entre vocês. Tá. Se você perdoarem os pecados de alguém, Certo. serão perdoados. Nós vou perdoaremos. vou fazer uma Agora, pergunta se aqui. vocês retiver, será retido. Pastor Ronaldo. Autoridade Pastor para Ronaldo. perdoar o A pecado. Peraí, autoridade do homem sobrepõe a Jesus- autoridade de Deus, Ronaldo? A autoridade de Jesus sobrepôs a autoridade de Deus? Lógico que não. Então pronto. Porque ele é então Deus que nem, é a que nem, fonte, que nem Jesus Deus. é o eu ia falar protótipo. Jesus é o mediador, assim como Volta nós pra somos mim aqui, ó. mediadores. Volta pra mim aqui. Mas, Rio de irmãos, Janeiro. eu queria entender a passagem de Isaías que diz que ele é o pai da eternidade. E a gente sabe que a eternidade é algo que não tem início nem fim. E se ele é o pai, então é ele mesmo que não tem início nem fim, né? O Deus, né, é pré-encarnado. Não estamos falando de Jesus, que teve início, né, quando a Maria concebeu. Nós estamos falando de Jesus, o pré-encarnado, o pai da eternidade. O que seria isso, então? É pro senhor agora, pastor Ronaldo. Como é que o senhor explica aí o pai da eternidade sendo Jesus? Manda ele vir. Os chamados que Tô Deus esperando concede ao ele. Filho, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ou seja, aquele que é o precursor Mas... do plano de Deus de concluir, ou seja, Não, trazer então, de mas volta como a o senhor eternidade do explica? homem e trazer o homem para dentro do reino de volta. Então, essa forma de precursoridade aí, de Isaías, falar como precursor, o pai, eles colocam pai no nosso pensamento do século XXI, entende? Pai é o que cria, pai é o que faz. Então, esse pai que ele está dizendo, no aba do hebraico de Isaías, não está falando do pai que cria. Aquele é o tutor que ele traz. Ele é o precursor, que ele traz a eternidade e o implantamento de Deus, o reino de Deus sobre os homens. Não é uma entendi. profecia. Não entendi. Vamos lá. É como que o senhor traduziria esse pai da eternidade? Pra Pai ficar claro. da eternidade, precursor da eternidade de Deus aos homens. Precursor, aquele que traz a eternidade aos homens. Então ele é o tutor, porque a palavra pai Tá, no então você hebraico tá falando de tem salvação. na raiz O senhor está tutor. falando de salvação, que através Sim, de ele Jesus, traz o homem essa se fazer torna uma pergunta eterno. pra ele salvação é agora, eternidade. posso? Pode, Não por é favor. de criação. Pai não é criação ali, tá bom, Ronaldo, Isaías? você é messiânico, eu também Sim, sou. Você concorda sim. que esse texto de Isaías 9:6 está falando do Messias ou não? Fala do Messias, fala do Messias. É o Messias? É profetizado sobre o Messias. Então como é que você explica El Gibor, que o Messias será chamado de Deus forte? Será chamado o nome dele que ele recebe. Ele recebe o nome de Yud e Rei sobre ele. Da mesma forma que Moisés, em Êxodos capítulo 7, Mas seria recebe o uma nome de mentira. Yud e Rei sobre ele. Mas Tu é Deus serás Deus sobre o faraó. Moisés mas era ali Deus? mas ali Não, é ele Elohim, recebe né? o nome. Ali é Elohim, no texto de E o que significa Êxodo. Elohim? Sim. Mesma coisa que Deus, né? É, Deus. pluralidade de Deus. Mas no Deus. texto aqui, foi até inclusive uma pergunta que eu fiz ao Mirra e ele teve que rebolar para sair, dizendo que é força. Não, só que nós não. sabemos que ele é Deus. Você brigou até não é? comigo, né? Não foi com você, acho que foi com não, ele. foi comigo também, que você foi, porra, você tá a favor deles. Não, porque tudo bem, ainda que Mas seja é uma assim, acepção de que força também, nós sabemos que mas ele Gibor é é Deus, Deus, não é? é Deus. Deus forte, o É- Messias será chamado de Vai ser Deus chamado forte. de Deus forte. E aí? É Então, figura de linguagem? Não, essa figura de linguagem não. É o nome que ele recebe, que ele carrega de Deus. Ele carrega o nome de Deus, tanto como eu acabei de falar. Então ele é Deus. Não, ele não é Deus porque carrega o nome de Deus. A gente tem que saber que entre Não o tem preto e o jeito, não branco, tem jeito. entre o Ele- preto e o branco existe o cinza. A Ele gente é tem bom que- debatedor, essas viu, Jô? nu- Ele as nuances, nega até o pastor. fim, tá Não, certo. olha, eu não nego que Jesus é divino. Eu não nego Não, que o senhor Jesus... negou. O senhor falou que Jesus tem Divino que tem- atributos Isso. divinos. Que ele não é divino, Por isso, ele tem ainda bem que eu atributos. tô aqui. Ó, imagina, por isso que eu falo. Se a gente que tá vivo, a gente aqui,
tenta explicar o que nós estamos dizendo na interpretação. Imagina Jesus que já não está aqui, Paulo que já não está mais aqui. E quantas interpretações existem nas linguagens? É difícil. Então eu louvo a Deus que pelo menos estamos vivos aqui para poder se defender nas interpretações. Quando eu disse divino, não estou falando de divindade. Divindade é da palavra natureza, essência. Aquele que é Deus, divindade. Então aqui é bom. Divino é aquilo que é atributo, é conceito de qualidade, adjetivo, tá? Não, então vamos separar. Então o senhor está falando... Quando eu falo divino... Vou traduzir aqui. O senhor está dizendo que Jesus não tem a natureza de Deus. Ele não é natureza, ele não é Deus em essência. Tá. Olha só, ouvinte. Ele não é Deus em essência. Ele está dizendo que Jesus não tem a natureza de Deus. Ou Marcelo, seja, qual que é a sua visão nisso? É coeterno que diz, né? Que Sim, é coigual. que Jesus é o Criador, ele é coeterno, ele são é duas Deus. visões totalmente ele opostas. É Deus. O Marcelo está dizendo que Jesus Romanos 9, tem 5, a natureza divina. Hebreus 1, 6 e 8. Tá. E o pastor Ronaldo está dizendo que ele não tem a natureza tem divina. essência de ser Deus independente. Ele tem atributos da divindade. Vamos lá, mais um áudio, por favor. É o último? Bom dia, irmãos. Aqui é Adão falando do Itaquera. Então, ali em 1 Coríntios 8, 5, diz que só o Pai é Deus. Não diz que Jesus é Deus, mas o Pai, apenas o Pai. Aí os evangélicos dizem que Jesus é o criador de todas as coisas. Se Jesus é o criador de todas as coisas, e o Pai não criou nada, foi só Jesus, só o Filho. Ou então tem dois criadores, é isso? Não tem monoteísmo. Colossenses 8,15 diz que Jesus é a primeira criação de Deus. Então, antes de Deus criar todas as coisas, Jesus já tinha sido criado. E Jesus foi o meio por qual Deus criou todas as coisas. Essa expressão que nele foi criada as coisas, não existe. Está errada essa expressão. A expressão correta é por meio dele foi criada todas as coisas. Antes de vocês falarem aqui, presta atenção à diversidade da nossa audiência. E ele disse na fala, os evangélicos dizem. Então ele não é evangélico. Ou ele é católico, ou ele é espírita, ou ele é da messiânico. seita aqui do Ronaldo Vieira. Então assim, isso é importante. Ele é da seita aqui do Ronaldo Vieira. Isso é importante. Seita monoteísta, parabéns, você crê num Deus só. Eu também. Preste atenção. Não tá não. Eu também. Não tá não. Preste atenção, a diversidade da nossa audiência, eu quero aqui louvar a Deus pela vida da nossa audiência, de todos vocês. E nosso intuito aqui é justamente levar aqui os pontos de vista para que você se aprofunde no conhecimento. Eu tenho certeza, a palavra é viva. A palavra de Deus, ela alcança a sua finalidade. E ela vai bater no seu coração aí. E o Espírito Santo, como eu acredito, vai trabalhar em seu coração. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse áudio? Mais uma pro Ronaldo. Ele não vai fugir dessa daqui, não. Eu ia trazer os outros meus daqui. Mas já foi de Colossenses. Não, sobre o áudio, vocês querem comentar alguma coisa? Que eu vou colocar mais um. Não. Vou colocar mais um, então. Foi bem debatido aqui, né? Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos. Tem mais um áudio, por favor. Pode soltar, o JC. Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos da debate. Né? E não sou pastor, não sou evangelista, não sou presbítero, não sou diácono, sou apenas um cooperador na Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 55, aqui em Jarinu, tá bom? Eu tenho um recado pro irmão que tá debatendo aí, que Jesus não é Deus, e pro outro irmão lá, que não defende a Trindade, né? Eu tenho um recado muito importante para eles se converter novamente, né? Porque da linha de raciocínio que eles estão tendo, eles não estão sendo salvos, porque qual o poder que Jesus tem? Então... Aí quer se defender, pastor Ronaldo? Eu vou fazer Marcelo primeiro. Fala aí, Marcelo. Não, mas é pro senhor. É comigo? Mas que ele falou os dois, que os dois têm que se converter. Mas... Não, ele falou Deixa o Marcelo falar primeiro, eu vou falar. Não, mas é do rapaz lá de Brasília que falou que a Trindade não existe. Então é mais pro senhor mesmo. Tá alinhado com a linha de pensamento. Ele falou os dois, mas... Então tá. Então tudo bem. Olha só. Se a minha visão monoteísta estrita, que requer a glória do único Criador, não atribui a ninguém. E eu sempre vou botar a tecla de novo. Isaías 44, 24. Alguém explique, pelo amor de Cristo. Me explique aí. Se Deus falou que criou os céus e a terra sozinho, a palavra sozinho é sem ninguém, sem ontologia, pré-existência, coeterna, coigual. Não tem. Quer dizer que Deus é mentiroso? Outra coisa, se o plano de Deus, desde a aliança de Abraão, é implantar o reino de Deus e trazer a eternidade que o homem perdeu, que é os dois objetivos que Deus tem, e mostrar que ele é o único Deus, João 17, 3. Jesus disse, a ti como o único Deus verdadeiro. Então que Jesus, se é um Deus, ele é um mentiroso? Então a pergunta é, se esse João 3, 17, 3, bate com Isaías 44, 24, que é o sentido, que Deus é o único criador sozinho, e o plano de Deus sempre foi trazer o homem ao único Deus, a uma única lei, um só Deus, uma só lei, um só povo, um só reino, qual seria o sentido? Que sentido tem para a salvação? Posteriormente, depois do primeiro século em diante dos pais, Deus trazer uma revelação que além dele tinha outros. Para quê? Para confundir a cabeça do ser humano? Para quê? Para dizer que ele não era o único? Isso aí não faz parte dos planos de salvação de Deus. Isso aí é uma teologia interpretativa grega posterior. Deixa eu fazer uma pergunta muito, e não é bíblica. Não é bíblica. Uma pergunta muito sincera, assim. Em resumo, muitas coisas que temos que ser feitas. Eu acredito que vai vir esse realmente segundo debate. E é um prazer debater com o pastor Marcelo. Eu gosto muito.
A gente tem que debater com quem a gente vai angariar mais conhecimento cada vez mais. Isso mesmo. Né? Então a gente tem que buscar aqueles que estão junto ou além. Se for a mais abaixo, vive igual esses aí que ataca e traz problema mais ainda. Imagina, se ataca assim, digitalmente, através das lives, ou pela TV, pela rádio, imagina pessoalmente as pessoas. É complicado. Eu não aceito isso, não acho legal. Mas vamos lá. Por que eu disse que Jesus não existia, não tinha uma pré-existência ontológica? Porque a leitura hebraísta, os judeus, o povo bíblico, na sua cultura, na sua linguagem, no seu entendimento, conhecia o Deus Israel como único Deus. Nós conhecemos o Deus Israel como único Deus. Se as palavras vai dizer, por exemplo, como disse, glorifica-me junto a ti com aquela mesma glória que eu tinha antes. Se essa glória é uma glória de resplandecer e não era morte, então cai João 17,5 com aquilo que está em João 12, que a glória que ele diz era a sua morte. Realmente era o decreto do seu sacrifício. Então ele estava usando um termo de figura de linguagem realmente profética, dizendo, cumpra-se em mim aquilo que o Senhor predeterminou antes da fundação do mundo. Irmãos, isso se chama linguagem prolepse, na língua gramatical, na língua acadêmica. Na língua bíblica se chama figura de linguagem profética ou perfeito profético. São uma forma de falar no presente e no futuro coisas que praticamente tinham acontecido no passado como se tivesse acontecido. E eu usei base como Romanos capítulo 4, 17. Deus chama a existência aquilo que não existe como existisse. 1 Pedro 1,20, que ele é conhecido antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, 4, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, mas nós não existíamos. Isso são chamadas figuras de linguagem. Quando não entendemos isso e nós juntamos com a gramática grega e dentro dos padrões gramaticais bíblicos, cria-se vários tipos de interpretações errôneas. Mas eu louvo a Deus, agradeço pela oportunidade. Lembrando, hoje eu trouxe para mostrar alguns livros meus, além dos que tem, tá? Dá para ver? Dá para mostrar rapidinho? Favor, fica à vontade. Senão vai... Deixa eu abrir aqui logo. Ó, tem esse livro aqui que é o livro Bibliologia, os irmãos estão vendo aí, ó. Tá? O livro Bibliologia. Tem um livro agora também que já chegou, que é o livro chamado Bereshit, o livro Gênesis, da ciência à hermenêutica judaica pardês. Aqui eu uno a ciência, provando que Deus é ciência e ciência é Deus sim. Fala que a ciência é contra Deus e Deus é contra a ciência, isso é engano. Por isso que tem ateu até demais. Mas aqui eu provo para o cientista, eu sou professor de ciências e filosofia, eu provo na ciência sim, que Deus criou, formou e antes de alguns cientistas descobrir algumas coisas, Deus já tinha descoberto dentro da Bíblia. Então tá aqui, ó, o livro do Bereshit, tá bom? E o outro que logo tá saindo, que é Yeshua em Essência, a qual eu quero presentear os irmãos aí na próxima, espero que esteja pronto para trazer. Minhas redes sociais aí já apareceu. Por favor, não fala de novo que o pessoal da rádio precisa... se tiver alguma letra diferente, é bom falar. O Instagram é esse aí, @Ronaldo_vai. Ou você só escreve Ronaldo Vaierá. Então como é que escreve? VAVAYERA. Ronaldo Vaierá. Escreveu Ronaldo Vaierá, aparece o Instagram. O YouTube se chama Torá, com H no final, Viva. Torá Viva. As palavras junto não, separada. Torá, com H no final, espacinho, Viva. E também tem lá, tem o TikTok também, que é Ronaldo Vaierá. No Facebook também é Ronaldo Vaierá. Se você escreveu, você acha essas passagens lá. Então, irmãos, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Pastor Marcelo, mais uma vez eu peço perdão se ofendi em alguma coisa. Eu não vou reter o seu pecado, não. Vou te perdoar. Maravilha, já Olha a provocação aí, até glória. o final. Ó. Aqui, o senhor é bom de argumento. Olha só, viu? Deu trabalho aí, não é, pastor Marcelo? Deu. Muito bom. Deu trabalho aí. Isso é bom, e vamos ver aí pra fazer a parte 2. Foi a audiência aí no YouTube, tá pegando fogo ainda. Tá.